Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Chico Xavier. Nós estamos muito preocupados com o mundo de hoje. Eu não sei, essas enchentes, de repente secas, terríveis, terremotos, as últimas catástrofes que aconteceram no México, na Colômbia, nos Estados Unidos. Será que isso tudo que está acontecendo agora está realmente chegando ao fim e nós ainda não nos apercebemos? Ou isso é um alerta porque está enfraquecendo a fé que sempre existiu nos povos e de repente a falta de fé talvez esteja levando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo? Muitas vezes nós falamos em fim do mundo, mas a verdade é que se houver um fim do mundo, este fim do mundo se debitará à ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. Agora, sobre os nossos tempos, nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. Nós estamos no término de um milênio, o segundo milênio da vida cristã. Este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, sendo que a primeira durou 195 anos, em que os homens se exterminaram uns aos outros, criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes. Foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos, de mais ou menos de 1098 a 1229, mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis. De acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio, elas foram tão cruéis quanto as da agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. De modo que tivemos guerras numerosas, entre as quais vamos destacar uma durou 100 anos, entre a França e a Inglaterra, no século XIV e no século XV. Essas guerras não foram brincadeira. As criaturas humanas adquiriram fichas kármicas muito dolorosas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado, quase que desde o princípio. Agora, tivemos agora, ao que nos parece, se é verdade que a imprensa, se é verdade o que a imprensa veiculou sobre o encontro de Genebra, os maiores estadistas, os chefes das superpotências, eles combinaram
em que não se deve endossar nem praticar a guerra nuclear, porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores. Isto já é o princípio de uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atenuar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias cabeças. Porque, Chico, pelo que a gente tem visto, e você agora tocou num ponto realmente, né, do encontro dos dois mandatários, né? Eu estou aqui com um livro, Paz, que é tudo que o mundo deseja, né? Paz. Mas paira sobre nossas cabeças uma profecia de uma terceira guerra. Tudo indica que, se não trabalharmos coletivamente, com todos os meios ao nosso alcance, para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça, ou que aconteça pelo mínimo, se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes, de modo que, se nós pudéssemos incentivar o princípio da paz em todos os lugares, em todos os corações, se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo sem separação, sem dogmas, sem qualquer ideia de hegemonia, de interpretação de um ponto de vista religioso sobre outro, se nós pudéssemos levar para a frente aquela bandeira que Ele nos deu, declarando positivamente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não esperou por nosso amor e nem espera nosso amor. Ele nos ama e por isso não nos abandona. Depois de toda a tragédia do Calvário, quando Ele volta ao convívio dos seus próprios companheiros, Ele diz: estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não se queixa, Ele não se queixa, Ele não se lamenta, Ele não acusa ninguém. Não há notícia no Evangelho de que Jesus tenha voltado do reino espiritual, onde Ele é a luz refletindo o próprio Deus. Não consta no Evangelho que Ele tenha vindo reclamar contra Pedro ou contra Tiago, esperando que me desculpem essa intimidade, porque devemos dar os títulos merecidos às personalidades do Evangelho. Ele não recriminou companheiro algum pela deserção. Ele apenas disse: estarei convosco até o fim dos séculos. De repente, quase que Chico faz um autorretrato, né, Nair? Porque o Chico é exatamente isso. Ele não se queixa, ele não se cansa, ele está sempre com essa humildade que vocês estão vendo.